providências no âmbito ali das diligências, do pedido de diligências. E aí aconteceu uma situação inusitada que eu, em 30 anos de advocacia, nunca vivi. Nunca vivi. Uma situação verdadeira de balbúrdia processual, onde, antes de fazer o pedido das diligências, a defesa foi contestada pela assistência. A assistência, no exercício de futurologia, contestou os pedidos da defesa. E depois que os pedidos foram apresentados, ela faz uma réplica à petição. Agora, quais eram os pedidos da defesa? Isso a acusação não explica. Esse é o checkmate que a acusação daria no processo. Se verdade fosse essa imputação nefasta, mentirosa. A defesa pediu que fosse oficiado ao juízo da 12ª unidade do Juizado Especial Criminal, a fim de que remetesse cópia desse processo, inclusive das imagens ali constantes. Porque houve uma peregrinação da acusação no sentido de traçar, de compor um perfil de pedófilo do acusado. E usar um processo dessa natureza como referência. Um processo arquivado e morreu em unidade de juizado especial criminal. E as imagens que constam neste processo também cristalizariam a prova de que o acusado teria, em outra oportunidade, praticado um ato semelhante. A defesa pediu, pois venha aos autos, porque esse pedido era da acusação. A acusação disse, não venha aos autos, não. Porque isso é procrastinar o feito. Isso é procrastinar o feito. Uma prova que interessava ao argumento contumaz da acusação, a acusação rejeita. Contesta a defesa quando pede. Diz, não, aí não peça não, que isso é procrastinação do feito. Vamos explicar essa incoerência. O outro pedido que nós fizemos, seja realizado no peticionário, perícia psicológica, psiquiátrica, por profissional forense. Foi feito isso? Não. Seja oficiado ao condomínio Uai-Uai Cumbuco, ecorresidência, olha que essa providência era desde o princípio da acusação, localizado no município tal, a fim de que sua administração forneça, caso existentes, imagens da Ilha das Piscinas, geradas entre 14 horas e 18 horas do dia 6 de setembro de 2021, data de um dos supostos fatos imputados aos réus. O que foi que a acusação disse? Antes da gente apresentar o pedido e depois, isso é procrastinação do feito. Isso é procrastinação. A defesa está querendo procrastinar o feito. A defesa que não faltou a um ato do processo. A defesa que não fez um pedido de adiamento no caso. A defesa que esteve colaborativa com o andamento do processo célere desde o princípio até o final. Como é que a acusação explica essa incoerência? E como é que a acusação não admite que, num universo que eu não consigo declinar nesses míseros 15 minutos, vai conseguir superar todas essas questões? Porque argumentos apelativos, na hipótese, não cabem. Vossas Excelências ainda vão me permitir aqui uma consideração. A mãe desse garoto praticou atos que, sinceramente, eu busco entendê-los como pai de uma criança de 14 anos de idade e não consigo. Ela pegou o caso e, violando o segredo de justiça, o expôs na internet. Pasmem, Vossas Excelências, expondo a imagem do filho em relato do caso e de familiares do pai do garoto, a fim de, não sei como é a linguagem da meninada hoje em dia, de lacrar ou de arranjar adeptos para a sua cruzada caluniadora. Fez isso. Nós pedimos providência ao juízo. Primeiro, ela está violando o segredo de justiça. Segundo, ela está incorrendo em faltas gravíssimas que estão tipificadas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso não pode passar despercebido pelo juízo.
mas ainda assim, com todas as considerações, a magistrada, tentando trazer o máximo de equilíbrio ao caso, negou os pedidos da defesa. Na verdade, todos os pedidos da defesa foram negados. Para não achar que havia uma inclinação da magistrada, uma simpatia gratuita de Sua Excelência, a magistrada de primeiro grau, com aquilo que a defesa estava defendendo, com aquilo que a defesa estava trazendo para o processo. A mãe tentou afastar essa criança do convívio da família do pai, de quem ela queria distante, apartando-os da convivência dos avós, com quem ele tinha uma relação de grande afeto. Ela negou a assistência da Rede Aquarela, embora nas suas exibições na internet tenha dito que a Rede Aquarela era extraordinária e que recomendava. Mas ela nega a assistência da Rede Aquarela exatamente com o pretexto de dizer que o garoto seria revitimizado se fosse atendido ali em consultas psicossociais pelo seríssimo Instituto Aquarela. E ela diz, não, ele vai ser revitimizado. Isso é objeto de pergunta minha na instrução. Mas como assim, minha senhora, vai ser revitimizado? A senhora expõe o próprio filho em rede social, alastra para o mundo, para esse mundo sem porteira, que o filho foi estuprado, coloca a imagem dele na internet e vem depois dizer que ele não foi se submeter à Rede Aquarela porque estava ali numa situação de revitimização. O tempo acabou, excelências, mas não acabou tudo que eu tinha para dizer. Infelizmente, os motivos que são sempre importantes para entender essa horrenda acusação feita, está na versão do acusado, está no destroço dessa família. Uma família que não agregou a nada, absolutamente nada, aquilo que foi dito pelo pai da criança, que agregou-se à versão da mãe. Mas, senhor presidente, me desculpe, encerrando com uma frase. Vossas Excelências, independente do julgamento, saibam de uma coisa, o processo merece um estudo profundo. Profundo, porque há muita coisa que aqui nós não tivemos condição de revelar em razão do tempo. Perdoe-me, senhor presidente, os excessos que eu cometi em relação à sustentação. Ok, doutor Hernando, agradecemos também. Devolvo a palavra à eminente relatora. Obrigada, Excelência. Eu vou começar aqui as últimas palavras que o assistente de acusação disse que utilizou as mesmas razões recursais que o Ministério Público também o fez. Então, por essas razões, eu começo aqui ao juiz de admissibilidade, não admitindo o recurso do assistente de acusação. Lira, a imagem de Vossa Excelência não está aparecendo. Não sei se está havendo algum problema. Obrigada, Excelência. Pronto? Agora sim. Obrigado. Porque eu fui acender a luz. Obrigada, Excelência, também. Começando, como eu já disse, eu vou começar pelo juiz de admissibilidade, aqui, que foi realmente recorrido o Ministério Público e assistente de acusação. 1.1. Do não conhecimento do recurso do assistente de acusação. Explico que o não conhecimento. No presente caso, considerando que o Ministério Público recorreu da sentença no prazo legal, e aqui nós vimos o assistente de acusação disse que não mudou nada, foi os mesmos recursos, o recurso apresentado pelo assistente de acusação, já que o titular da ação penal tornou para si o ônus recursal. E aí, corroborando com esse entendimento aqui, eminência pares, eu cito a súmula 448 do Supremo Tribunal Federal, que diz: o prazo para o assistente recorrer supletivamente começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo do Ministério Público. E aqui ainda mais diz, na emenda, outra emenda, legitimidade.
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a assistente de acusação tem legitimidade para recorrer da decisão que absolve o réu nos casos em que o Ministério Público não interpõe recurso, que não é o caso dos autos. A manifestação do promotor de justiça em alegações finais, aí vai. Essa é a parte negritada. E aqui essa decisão é do Supremo Tribunal Federal, do ministro Roberto Barroso, em 3 de julho de 2023, da primeira turma. Ainda em negrito, eu cito jurisprudência: recurso interposto pelo assistente de acusação, não conhecimento, legitimidade de caráter supletivo para recorrer, recurso devidamente apresentado pelo Ministério Público, que é esse o caso dos autos, pelo Ministério Público. Mesma pretensão. Aí é onde eu digo que o próprio assistente de acusação aqui, por ocasião da sustentação, disse, confirmou, não, eu fiz com o mesmo recurso. Precedentes. E aí, aqui, essa decisão do Tribunal de Justiça do Ceará, no dia 26 de junho de 2024. Vem nesse mesmo sentido, pelo não conhecimento, legitimidade recursal supletiva, só quando o Ministério Público não o faz, apelo do Ministério Público preliminar, e aqui eu venho trazendo uma série de decisões nesse mesmo sentido, que aqui também, da terceira Câmara do Tribunal de Justiça, no dia 3 de agosto de 2023. Logo, impõe-se o não conhecimento do recurso interposto pelo assistente de acusação. Passo ao mérito. Verifica-se que a insurgência recursal se dá em face da sentença de folhas 637 a 704, preferida pelo juiz da terceira vara da comarca de Calcaia, o qual absolveu o réu M, que aqui tem o nome dele, mas eu não vou dizer, porque é segredo de justiça, MVG, da imputação delitiva de estupro de vulnerável, artigo 217-A, caput, cumulado com o artigo 226-2, cumulado com o artigo 71 do Código Penal. Em sentença, estou consignado. E aqui, eu peço licença para ler esse trecho da sentença que o juiz disse. Analisando a instrução realizada nestes autos, entendo, diz o juiz, que o acusado deve ser absolvido, conforme argumentos trazidos pela defesa. Não restou comprovado nos autos, de forma suficiente, que o réu tenha abusado sexualmente da vítima, a criança FPM, de modo a caracterizar o estupro de vulnerável descrito na denúncia, tipificada no artigo 207-A do Código Penal. Continua o juiz. Na sentença. As provas testemunhais produzidas durante a instrução processual não trouxeram a certeza da materialidade e da autoria delitivas no que pertine aos fatos descritos na denúncia. E continua. Embora a palavra da vítima seja relevante nos crimes contra a dignidade sexual, entende o juiz, diz ele, que as declarações de F nos autos em apenso, em antecipação de prova por si só, não se mostram suficientes para respaldar uma condenação, haja vista que a vítima demonstrou incerteza quanto à ocorrência dos fatos, não recordando muito do ocorrido. Fecha aspas. Por sua vez, continua na sentença. Os demais relatos são contraditórios, esse é o ponto, que são realmente contraditórios, e mostram-se incoerentes com as declarações da vítima. Existe uma incoerência entre essas declarações das testemunhas e as declarações da vítima, todas prestadas perante este juízo, bem como os demais elementos de convicção, não autorizam uma conclusão segura acerca da suposta conduta delituosa do réu, decorrendo daí razoáveis dúvidas quanto à prática dos atos libidinosos. E aqui ele diz, de um lado, a acusação
de um abuso sexual contra a vítima e de outro que tal fato seria invenção da genitora da vítima. Diz o juiz aqui que esse fato foi invenção da genitora da vítima para afastar do convívio da família paterna, em razão do divórcio preteritamente ocorrido. Continua o juiz. O que concluo, diz ele, de toda a instrução é que a narrativa descritiva na denúncia não restou suficientemente comprovada, mas parecendo um quebra-cabeças, segundo o juiz, com peças que não se encaixam ou com peças que estão faltando, e sem estas não há como saber o que realmente aconteceu. E em direito penal, como sabido, a dúvida leva à absolvição. Continuando, como mencionado acima, importa registrar o direito penal, aí tal, aí, continuando. Os atos acaba por ser demasiadamente aberto e pode inadvertidamente incluir ações que não se coadunam com a gravidade do fato. E aí ele diz que aqui ele usou o princípio em dubio pro réu. Continuando, ressalto que foram ouvidas diversas pessoas, no caso, 14 testemunhas, cujos atos processuais objetivaram elucidar e colher um conjunto probatório capaz de configurar os elementos necessários a caracterizar dos ilícitos penais descritos na exordial acusatória. Contudo, pairam dúvidas, esse é o ponto, acerca da efetiva ocorrência dos delitos. Assim, vislumbro que tanto a materialidade como a autoria dos crimes de estupro de vulnerável não foram devidamente comprovados para lastrear uma sentença condenatória. E aí conclui dizendo: o juiz, diante do conjunto probatório produzido durante a instrução, entende não haver provas seguras para ensejar em uma condenação. Por esta razão, a absolvição é medida justa a ser tomada em respeito ao princípio in dubio pro réu. Isto posto, aí julga procedente a denúncia para absolver o réu. MVG, devidamente qualificado na acusação que lhe foi feita, nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal. E aí, o Ministério Público dessa decisão recorreu. Eu também, o assistente de acusação que eu não conheci, o 2.1.1, do pleito da reforma da sentença para que o réu seja condenado pelo crime de estupro de vulnerável. Artigo 217-A, caput acumulado 226 e 71 do Código Penal. No caso concreto, cumpre esclarecer que, segundo a denúncia, as folhas 17, amparado no incluso inquérito policial, as folhas 8 e 9, no dia 6 de setembro de 2021, por volta das 16 horas, no condomínio Uai-Uai, na Praia do Cubu, neste município, o acusado, que no caso é esposo de uma tia paterna da vítima, praticou ato libidinoso com menor FP de M no dia dos fatos, 11 anos de idade naquela época, dentro de uma piscina, sem que os outros banhistas percebessem. Segundo os fatos apurados, diz a acusação, o acusado agarrou e masturbou de forma violenta o pênis da criança, fazendo com que ela ficasse sem reação e paralisada de medo com a ocorrência do ato. Ademais, foi relatado pela vítima que o denunciado cometeu em outras oportunidades abusos da mesma natureza dentro do convívio familiar, conforme consta no BO aqui dito, segundo o qual o réu aproveitou que o menor estava em sua residência e praticou ato libidinoso. Continua. Após regular a instrução processual, o juiz da terceira vara criminal de Calcaia proferiu a sentença, que eu fiz questão de ler a sentença, que julgou improcedente, como já disse, absolvendo o acusado. Na fundamentação, eu já disse, destacando os trechos da sentença, que F relatou categoricamente que estava com muito sono, sem consciência suficiente
para saber o que estava acontecendo. Assim, em negrito, não se pode, portanto, afirmar, isso na sentença, ter ocorrido algum tipo de abuso. Aí, na pergunta, que o nobre advogado diz tantas perguntas, não é? E aqui eu fiz questão de negritar essas perguntas, doutor Hernânio Show, sobrinho. Uma das perguntas que tem na sentença, ele pode estar simplesmente sonhando? Interroga. Outra interrogação, doutor Hernânio Show, sobrinho, poderia estar num estágio entre acordado e dormindo, que algumas levam a conclusões equivocadas? Interroga. Aí vem, sim, diz o juiz, entendo que é possível diante da incerteza de sua fala. E aí, ainda em negrito, aí a vítima diz, não sabe o que aconteceu, não estava muito consciente. Aí ele diz à vítima, não lembra, não tinha percebido muito bem. Isso em negrito. Já a mãe da vítima, a P, em juízo, relatou que F lhe contou que, aspas, o acusado pegou a poltrona que estava ao lado da cama e passou a alisar, manipular o órgão genital dele por cima do calção, e dizendo que o pênis dele estava crescendo e que ele sentiria cócegas, fecha aspas. O juiz sentenciante considerou ainda que as demais testemunhas ouvidas em juízo teriam ouvido os relatos da própria vítima, a exemplo da genitora A.P. e seu padrasto, P., ou ouvido da genitora do menor, a exemplo do genitor B., que eu estou falando, dizendo a primeira letra, e sua atual esposa, pela primeira letra, M., ressaltando que ninguém haveria visualizado os supostos abusos, não obstante um dos fatos ter ocorrido na piscina de um condomínio da Praia do Cumbuco durante o feriado prolongado do dia 7 de setembro de 2021, consignando ainda que a vítima foi afastada do convívio do pai e da família paterna após o ocorrido, ninguém podendo ouvi-la narrar a sua versão. O magistrado consignou também que o convívio da vítima com a família paterna, incluindo-se o acusado, permaneceu normal entre os dois episódios. Como o doutor disse aqui, foram 2 episódios, dia 27 de setembro e o dia 6 de setembro de 2021. A sentença ainda nesse contexto. Foram mencionadas ainda por várias testemunhas, em negrito, que o convívio da vítima com a família paterna, incluindo-se o acusado, permaneceu normal entre os 2 episódios, conforme os trechos que se seguem. E aí, negrito, asseverou que, no intervalo entre os 2 episódios, a vítima continuou tendo convívio com sua família, normalmente aos finais de semana. Ainda em negrito, no intervalo entre os 2 episódios, nunca viu nesse intervalo F recorrer a alguém para evitar a presença do acusado. Fecha aspas. Ainda em negrito, entre o lapso temporal decorrido entre o primeiro episódio na casa de S, relatado pela mãe, e o segundo episódio do Cumbuco, não foi percebido nenhuma repulsa de F em relação ao acusado. F, P, M, primeiro fato, e o segundo, a vítima continuou convivendo normalmente com a família paterna e o acusado. Fecha aspas, isso aqui está em negrito. Inconformados com a sentença, é que veio essa insurgência recursal. Então, continuo eu. Após minuciosa análise dos fatos e reflexão aprofundada sobre as nuances do caso, entendo, digo eu, que não assiste razão ao Ministério Público quanto à suficiência probatória para sustentar um decreto condenatório. Explico. O cerne da questão reside na avaliação da suficiência e da qualidade das provas produzidas para fundamentar uma condenação pelo crime de estupro de vulnerável. Para tanto, faz necessário um exame minucioso
de cada elemento probatório, bem como uma análise holística do conjunto probatório. O caso concreto apresenta uma peculiaridade de que demanda especial atenção, como bem ressaltou aqui o nobre doutor Hernando Uchoa Sobrinho. Qual é, em negrito, digo eu, a incerteza do relato da vítima acerca da ocorrência do crime, bem como a evidente contraposição dos depoimentos das testemunhas de acusação, quando confrontados com os depoimentos das testemunhas da família paterna da vítima, os quais estavam presentes nas datas dos supostos eventos delituais. Em seu depoimento judicial, colhido através de entrevista forense especializada, as folhas 89 e 90 do processo aqui dito, a vítima, FPML, relatou. Aí também em negrito. Na primeira vez que aconteceu o fato, estava passando por puberdade precoce e seu corpo estava crescendo. E estava tomando 2 vacinas por mês, as quais davam um efeito colateral. Por conta disso, não conseguia sentir direito e sentia dor de cabeça e tinha que tomar remédio. Em negrito. Nesse dia, que é o primeiro fato, que foi dito aqui que são 2 fatos, tomou remédio na casa da sua tia, diz a vítima, pois tinha ido almoçar lá e que depois de tomar remédio, sentiu sono e mal conseguia se mexer. E quando foi deitar para dormir, sua família ficou reunida numa mesa e não sabe o que aconteceu, mas acha, diz a vítima, que M foi verificá-lo e que ele cometeu esse fato, não estava consciente para perceber direito. E ele, o réu, falou umas coisas e não lembra. A própria vítima disse que não lembra. Não sabe o que aconteceu. E aqui é em negrito. A vítima disse que não sabe o que aconteceu. Depois chegou sua mãe, ainda com muita dor de cabeça, e descansou. Em negrito, acrescentou que o outro fato, que é o segundo fato, se deu no ano seguinte, já em 2021, no Cumbuco, que iam todo mês para o Cumbuco. Que nessa vez tinha 2 amigas da MJ e não gostam muito delas. Aí, negrito, que aconteceram várias coisas nesse dia, das quais não lembra. Aí, também não lembra, disse que não lembra de jeito nenhum. Ainda em negrito, que na época via muitas coisas de tsunami e ficou com medo que fosse uma dessas coisas, mas graças a Deus não era. Depois foi para a piscina e quando foi para lá, o tio O foi, a primeira letra dele aqui é O, foi se arrumar e pegar outras coisas. Informou que entrou na piscina do meio, onde havia poucas pessoas, e QM o agarrou por trás e pegou na sua parte íntima de frente, e que não foi nada bom, e que foi uma questão de segundos. Depois disso, ainda brincou com outras pessoas e depois foi para casa e dormiu, sem que nem negrito. Chegando à casa de sua mãe, ficou pensando muito nisso e resolveu contar para sua mãe, e disse que seu tio M tinha pegado nas suas partes íntimas. Aí, ainda em negrito, esclareceu que a casa era da tia S, que o fato na casa da tia S, que é sua Dindinha, deve ser madrinha, né? Dindinha é o diminutivo de madrinha, aconteceu primeiro. Depois foi o fato da piscina. Afirmou que estava sua família toda na casa da sua tia, e que foi a sua tia quem lhe deu remédio. Ele diz aqui que foi a tia que deu remédio, né? E a dor de cabeça não passou, mas ficou com sono e foi deitar na cama de sua prima no quarto das crianças. QM é marido de sua madrinha. Realmente, ela é madrinha. Que ficou deitado na cama, mas não lembra se deitou na frente ou de... Ele não lembra de nada, né? E disse que M ficou sentado numa cadeira próximo à cama, falou algo. Após isso, ele saiu e voltou à sala. Bem, dando continuidade, que eu acho que já estamos aqui no liminar da hora, então digo eu, continuo. Analisando criticamente esse depoimento,
Observa-se que os relatos do menor são inconclusivos, digo eu, acerca das ocorrências dos fatos delitivos, considerando o nível de certeza exigido para uma condenação criminal. Inicialmente, porque em relação ao primeiro fato, que são dois, na casa da madrinha tia do infante, em 7 de setembro em 7 de setembro, o menor, 2020, relata a utilização de medicamento que o deixava demasiadamente sonolento, a ponto de afirmar que, aspas, mal conseguia se mexer, fecha aspas, de tanto sono, e que, abre aspas, não estava consciente para perceber direito, fecha aspas. Como bem relatado pelo juiz de origem, como é possível conferir especial relevância ao depoimento da vítima neste caso, quando o menor se encontrava em situação de capacidade reduzida de discernimento dos fatos em razão do uso de medicamentos. E isso aqui é uma interrogação em que tanto perquiriu o nobre advogado, doutor Hernando Uchoa Sobrinho. Tem essa interrogação. Como extrair de seu depoimento o grau de certeza necessário para um decreto condenatório se a vítima não conseguia sequer se mexer direito ou sequer informar se estaria na cama deitada de bruço ou de costa. Essa outra interrogação que eu faço, doutor Hernando Show, Sobrinho, nos autos. Registre-se que não se está afirmando neste momento se os fatos não ocorreram, como narrado pela vítima em seu depoimento. Mas o processo penal não se contenta com suposições, ilações ou meras conjecturas acerca de possível ocorrência do fato delituoso. É necessário maior certeza alicerçada em provas robustas produzidas judicialmente que comprovem a materialidade e a autoria delitiva do crime. Sobre o segundo fato, no condomínio Uai-Uai, na Praia do Cumbuco, não obstante o menor não estivesse sob o efeito de drogas, nesse segundo fato, também se verifica incertezas acerca da ocorrência do crime. Como consignado pelo juiz de origem, o infante sustenta que o réu teria lhe abordado por trás, o que poderia dificultar o seu discernimento acerca de quem se trataria. Ainda, em um primeiro momento, afirma que o toque em suas partes íntimas teria durado, aspas, uma questão de segundos. E em um segundo momento afirma que, aspas, demorou um tempinho, fecha aspas. Ademais, a própria vítima relata que após o suposto abuso sexual ocorrido na piscina, ele teria continuado brincando na piscina com outras pessoas e saído com seu pai para casa. Por fim, conseguindo-se que a documentação nos autos, conforme as fotos, as folhas 311, em que demonstra que o réu, retornando da praia juntamente com o infante F, às 16h59, indo em direção às piscinas e logo após, às 17h03, consta a foto do réu dentro da piscina com seu filho pequeno no colo, que dificultaria a abordagem por trás da vítima. Some-se isso ao fato de que se tratava de uma piscina pública, em um condomínio de veraneio, em um feriado prolongado do dia 7 de setembro, em que muitas pessoas estavam presentes no local, inclusive a família paterna do menor. Em que pese a relevância conferida ao relato das vítimas em delitos dessa natureza, é fundamental considerar que, em casos de crimes sexuais contra vulneráveis, não é incomum que a vítima apresente inconsistências em seu relato, seja por dificuldade, verbalização, vergonha, medo, outros fatores psicológicos. No entanto, a extensão dessas inconsistências, neste caso, é particularmente notável e merece uma análise cuidadosa, como foi dito aqui pelo nobre advogado, diante de não apenas da gravidade dos fatos narrados, mas da gravidade das consequências penais advindas de uma eventual condenação criminal. Assim, baseado estritamente no depoimento judicial da vítima, há dúvidas. Ninguém está dizendo que ocorreu ou não ocorreu, apenas há dúvidas sobre a ocorrência dos fatos narrados da denúncia, sendo imprescindível analisar minuciosamente os demais depoimentos prestados em audiência de instrução e julgamento, notavelmente diante da contraposição das declarações prestadas pelos genitores do infante e seus respectivos e atuais cônjuges, quando confrontados com os depoimentos prestados pela família paterna do menor, em especial da madrinha e da tia paterna S, do tio paterno C, da testemunha O, cunhado de S, da testemunha M,
MMA e da testemunha R de LC, todos presentes durante os fatos narrados na denúncia. As testemunhas de acusação, não obstante ratifiquem a versão apresentada pela vítima, relatam o que ouviram diretamente do menor, ou através do relato da genitora AP. Aí aqui as mídias audiovisuais, as folhas 339 e 388, em que a testemunha GB de MN, ouvido como declarante, pai da vítima e cunhado do acusado, disse que na madrugada, só em negrito, viu que era uma ligação da AP e que esta havia enviado algumas mensagens via WhatsApp, na qual informava que o filho de ambos, ora vítima, estava relatando para ela, naquele momento, sobre o ocorrido na Praia do Cumbuco, que o cunhado declarante, acusado, teria tocado nas partes íntimas da vítima. No dia seguinte, soube de mais detalhes, que seria no pênis. No dia seguinte, ele contou mais detalhes para a mãe, para o padrasto e para a D, que também mora lá. Continuando aqui, que realmente é um voto muito longo, relatou o ocorrido e disse aqui, aí outra relatou o ocorrido, disse que queria levar ao conhecimento da delegacia e não deixaria um fato desse passar sem punição. Que sua mãe começou a chorar, pois isso iria destruir a família e todos tentaram dizer, dizendo que o declarante não estava preocupado com a família. Desde então, sua família separou-se, pois seus pais não aceitaram a decisão da declarante de levar os fatos à justiça. Ainda em negrito, foi que seu filho teria ido ao mar tomar banho com o acusado e seu irmão ao mar, e na volta foi para a piscina com o réu e tal. E aqui eu vou continuando, aqui para vou passando aqui no segundo episódio, no Cumbuco, que eu já afirmei, e aqui são várias testemunhas que realmente não têm essa certeza do que aconteceu. E a testemunha de acusação, a P, e eu vou aqui passando já para o final, eminentes pares, porque acredito que já estou aqui passando exatamente com essa testemunha de acusação, M, e todas essas testemunhas estão aqui, estão no voto, em que concluo, portanto, dessa dúvida. Como eu já disse, não dá para tirar que realmente houve uma certeza desses fatos, e por todo esse motivo é que eu conheço do recurso do Ministério Público para negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. É como voto, Excelência. Pois não, desembargadora. Como vota desembargador Carneiro Lima? Ocupa relator, Excelência. Eu já havia examinado esse processo, prolatei o voto provisório, acompanhando também aqui todas as manifestações em sustentação oral, calorosas sustentações orais e mais brilhantes. E em face também do que colocado pela relatora, parece não, né? Há uma certa fragilidade no que fora apurado, a fim de que se possa dizer com convicção, com certeza, que é exigida para uma condenação penal acerca da culpabilidade do apelado. É bem verdade que crimes dessa natureza, isso a gente sempre coloca nos votos, praticamente todas as sessões nós temos recursos dessa natureza. Seguramente hoje também tivemos alguns, né, nessa linha, né, mesmo que sem sustentação oral, mas julgados nesta sessão. Sabemos e sempre repetimos isso nos nossos votos, que é da natureza desses delitos, né, não haver uma exposição muito grande, não ser fácil se contar com testemunhas, etc., né? Mas por tudo que ouvimos aqui, há fatos aqui que foram arguídos, né, que teriam acontecido em locais
públicos, né, não necessariamente num quarto fechado, né, ou num recinto onde só houvesse vítima e acusado. E certamente poderiam bem elucidar várias dúvidas que podem ser colocadas na tentativa de compreender, né, o que acontecera na sua completude, que lamentavelmente esses fatos não foram devidamente esclarecidos, o que obviamente prejudica a convicção em torno da culpabilidade do apelado. Acompanhe, desembargadora Lira, o voto prolatado, o longo voto, mas necessário, né? Prolatado por Vossa Excelência. E proclamo assim o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu da apelação, julgando-a desprovida, nos termos do voto da eminente relatora. Na sequência, chamo agora mais um processo, esta pauta, né? Habeas corpus, agora sustentações virtuais, né? Encerramos com as sustentações presenciais, iniciaremos o julgamento dos processos com sustentações virtuais. O habeas corpus do item 4 do roteiro. Item 4, extra pauta. Chamo o habeas corpus de número 634887, dígito 79.2024.8.06, sequência de 4 zeros. Impetrante Francisco Edmagno Miranda Nunes. Paciente PRGA. Impetrado juiz de direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza, sob minha relatoria. Vamos à identificação do processo no sistema. Eu indago a defesa e a acusação ao impetrante e a acusação se concordam com a dispensa da leitura do relatório. Sim, Excelência. Pela defesa, sim. Pois não. Então, sendo assim, já concedo a palavra à Sua Excelência, o doutor advogado e impetrante Francisco Edmagno Miranda Nunes, para apresentar suas razões em sustentação oral pelo tempo regimental de 15 minutos. Eu gostaria de cumprimentar já nesse início de tarde, ou melhor, final de tarde e início de noite, depois dessa tarde de tanto aprendizado diante destes demais julgados aqui que pudemos acompanhar desde o início. Queria cumprimentar o presidente da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, desembargador Mário Parente Teófilo. Gostaria também de cumprimentar a desembargadora Lira Ramos de Oliveira, que compõe também a primeira Câmara Criminal. Gostaria de cumprimentar a desembargadora Lígia Andrade Alencar, também compõe a primeira Câmara Criminal. Desembargador Francisco Carneiro Lima, também compõe a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Representando aqui o Ministério Público, Sua Excelência Procurador de Justiça Alcides Jorge, também gostaríamos de cumprimentar
cumprimentar o defensor público, eu acredito que ainda se encontra aí, doutor José Laerte Marques Damasceno. Gostaríamos de cumprimentar todos os serventuários da Justiça que estão presentes de forma virtual, de forma presencial, a Polícia Militar, que acredito que ainda permanece no plenário, e aos demais colegas pares advogados que estão acompanhando, seja virtual ou presencial. Meu muito boa tarde a todos. Inicialmente, eu queria, antes de mais nada, depois de uma tarde de tanto aprendizado, e podemos ouvir agora um excelente voto da desembargadora Lira, no qual peguei aqui minha caneta, fiz algumas anotações, e é sempre muito bom aprender e deixar aqui registrado alguns rabiscos. Mas eu queria começar trazendo uma reflexão sobre a liberdade. Esse pequeno texto que eu vou utilizar esse início da minha fala para falar não é de minha autoria, mas é do Dr. Aury Lopes Júnior, que ele diz exatamente assim: a liberdade é a regra e a prisão uma exceção. Uma prisão preventiva pode representar uma pena de morte. Não é exagero, e esse caso não é isolado. Quando se fala que a prisão cautelar é uma medida extrema, a última ratio do sistema, reservada para casos excepcionais e que deve ter curta duração, acham exagero. Banalizamos a prisão cautelar e exageramos na sua duração. Não confundam a gravidade do fato com o que será objeto de julgamento e punição ao final da sentença, na sentença. Esse caso é lamentável e deveria servir, mais uma vez, para reflexão. Eu queria iniciar dizendo essas palavras porque nós estamos diante de um julgamento de um habeas corpus, e aqui eu não vou me aprofundar no mérito, porque esse não é a via eleita e adequada. Mas vale a gente trazer algumas considerações até para a gente introduzir aquilo que a gente precisa esclarecer. Em 2021 foi desencadeada uma operação policial, uma investigação policial na cidade de Caucaia, investigando uma organização criminosa. E frutos dessas investigações chegaram-se ao final pela representação de 51 pessoas sendo representadas por diversos outros crimes. Há aqui no processo principal a presença de duas operações, né? A Coanda e Complevite. Em tese, o julgamento e o HC que nós impetramos em favor do paciente Pedro Rômulo, nós temos algumas coisas a serem consideradas. Primeiro, a única prova, ou melhor, a única suspeita que foi levantada no processo referente a ele são transações bancárias, diga-se de passagem. Segundo, essas transações bancárias data-se de setembro de 2022 a abril de 2023. Em 2 anos de investigação policial, mesmo a Polícia Militar e a investigação dizendo que ele tinha residência fixa e tinha emprego lícito, nunca sequer intimaram ele para que este fosse ouvido nos autos. Temos aqui uma pessoa que foi presa, teve a sua liberdade restringida, sem nunca ter sido intimado para ouvir. Segundo, ou melhor, seguindo, analisando o atual estado do processo, existem mais algumas coisas que precisam serem levantadas em sede desse HC. Primeiro, é que ele foi preso agora dia 5/9. 5/9, ele teve a sua prisão preventiva cumprida na sua casa, 5 horas da manhã, quando este estava se vestindo para ir ao trabalho.
Depois de mais de 10 dias ele preso, sequer a autoridade policial apresentou o relatório final ou pediu dilação de prazo para apresentar o relatório final. Está no processo de conhecimento. Está no processo de conhecimento. Terceiro, depois de apresentado o relatório final, no dia 6 de outubro de 2024, a página 4.206 do processo de conhecimento, o Ministério Público se deu por ciente do relatório final dia 15 de outubro de 2024. Fazem 7 dias e até agora não tem denúncia nos autos. Analisando a questão da primariedade do réu, analisando a questão de que o réu é pai de uma menor de 3 anos de idade, analisando que o réu foi considerado, ou melhor, estou chamando de réu, mas na verdade paciente, porque nem denúncia ainda não tem, pela força da expressão e pelo até um nervosismo aqui no momento da sustentação. Ele foi considerado pela investigação como alvo secundário, lá na página 2401 dos autos de conhecimento. Se não bastasse, o réu também comprovou, e na verdade a gente até juntou nos autos de conhecimento, a questão de que, inclusive, a própria autoridade policial reconheceu que há 11 anos ele trabalha para o Grupo Newland, aqui no estado do Ceará, como mecânico, tendo este entrado nessa empresa ainda como menor aprendiz. Ou seja, ele trabalha como mecânico, veículos, num Grupo Newland. Analisando a questão do relatório do COAF, que apontou 25 transações bancárias para um dos supostos líderes de organização criminosa da região onde ele mora, E aqui, Excelência, vale considerar que as pessoas que residem em localidades que são controladas pelo tráfico, estas pessoas vivem em grande vulnerabilidade. Ameaças. Faça isso, senão você vai ver. Faça isso, senão você vai ver. Ou seja, eu estava até recentemente aqui na beira-mar de Fortaleza com a minha esposa e meus filhos e fui comprar ali naqueles camelô uma lembrancinha de 100 e poucos reais. E aí, quando eu fui fazer o pagamento, a pessoa disse assim, faça o Pix para essa conta aqui. Aí eu disse, quando eu olhei, disse, me dê a sua identidade para me conferir se essa conta é sua. Aí ela disse assim, não, para que esse negócio de identidade? Para que essa conferência? Não, é porque eu estou advogando num processo que, por causa de uma transferência bancária para uma pessoa, o cara foi preso. Eu não sei nem quem é essa pessoa que você está mandando eu mandar esse dinheiro. Ou seja, a investigação policial, ela tem que se atentar a essas novas realidades que estão acontecendo, tanto no mercado financeiro, quanto dentro das comunidades. Eu mesmo já me deparei com pessoas que foram forçadas a fazer transferências bancárias para determinadas pessoas. E se essas pessoas não forem ouvidas? Se essas pessoas não forem indagadas, por que você fez essa transferência? Aí, antes que o Ministério Público venha aqui renovar o entendimento que mas foram 25 transações e o valor é de 20 mil reais. Tudo bem, mas analisou-se como esse dinheiro entrou na conta bancária do Pedro Rômulo? Não se analisou. Quem foi a pessoa que botou esse dinheiro? Se o dinheiro saiu da conta dele e o Ministério Público disse, no seu parecer, de que são valores que não correspondem ao valor que ele ganha por mês, então quem foi que colocou na conta dele? Não apareceu. E se fosse investigar, saberia que ele vendeu um carro para determinada pessoa, ele trabalha na Newland, consertou um carro, como ele é funcionário, ele comprou mais barato esse carro, vendeu para uma pessoa e fez essas transferências bancárias, recebendo em espécie. Iria ver esses detalhes. Só que não.
A autoridade policial simplesmente analisou, viu, não analisou, representou o Ministério Público também e veio essa decisão que decretou e tirou de circulação uma pessoa, réu primária, pai de uma criança de 3 anos de idade, que depende dos seus alimentos para sobreviver. Uma pessoa que nunca se envolveu e simplesmente por morar, e esse aqui é o detalhe, como reverberou no parecer do Ministério Público, morar numa região como se isso fosse criminoso, como se isso fosse fundamento para ensejar uma possibilidade de uma prisão preventiva. Não se pode prender simplesmente porque mora na favela. Não se pode prender simplesmente porque existem indícios. Tem que se ter algo muito provado. Outro ponto, tem que se analisar também, Excelência, conforme eu já iniciei aqui na fala e nas palavras do doutor Aury Lopes, exatamente essa questão. Uma prisão dessa, se ao final do processo for comprovado que o dinheiro da transferência é lícito e que vai ser comprovado por meio da venda de um carro, por meio da venda de um veículo, imagina como será os dias posteriores de alguém que ficou preso. A sociedade, o bairro inteiro, olhando para ele de forma, ou seja, a prisão preventiva não pode ser tratada de forma assim aleatória. Tem que ser algo muito bem fundamentado. E eu encerro a minha palavra dizendo o que muitos dos juristas vêm apontando, inclusive o Supremo Tribunal Federal apontando recentemente. Não se pode prender para investigar. Tem que se investigar para prender. Essa é a sustentação da defesa do Pedro Romo. Eu agradeço a atenção e uma boa noite a todos. Aqui no Aguardo, Excelência. Pois não, doutor, agradecemos também. Concedo a palavra ao Ministério Público por igual tempo. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos componentes desta colenda Câmara Criminal. Dr. Francisco Edmânio Miranda Nunes, quem parabenizo pela sua clareza e sua convicção no trabalho que lhe é atribuído. Muito embora estejamos em situações opostas, em concepções opostas. Mas, no básico, assiste-lhe razão no tocante aos direitos fundamentais do enfrentante de um processo penal. Eu vou ler aqui a ementa que está nos autos do Ministério Público. Habeas corpus com pedido liminar, crime de integrar organização criminosa. Operação denominada Complevit, para desarticulação da facção denominada Massa Carcerária, TDN, atuante em Caucaia. Liminar indeferida. Alegação de ausência de fundamentos e requisitos de prisão preventiva. Descabimento. Presença de elementos concretos a embasar o fumus comissio delicti e o periculum libertatis. Necessidade do cárcere para garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito e periculosidade do paciente diante do suposto envolvimento de organização criminosa. A operação foi deflagrada em 5 de setembro de 2024, onde foram efetivamente cumpridos 35 mandados de prisão, estando 8 dos autuados já recolhidos no sistema penitenciário, sendo um deles o paciente. Necessidade de interrupção ou diminuição da atuação de seus integrantes. Condições pessoais favoráveis e relevância, substituição por medidas cautelares mais brandas, insuficiência e inadequação, ausência de contemporaneidade de medida extrema, decreto prisional contemporâneo aos fatos apurados na ação penal, segregação justificada e necessária
precedentes. Aqui, segundo a decisão, consta nos autos que Pedro Rômulo Gomes de Alencar foi preso no dia 5 de setembro último, em cumprimento de mandado de prisão, expedidos no auto da prisão preventiva e quebra de sigilo, a respeito da organização Massa, tendo como líder as pessoas de Mardônio Maciel Vasconcelos, Francisco Silas Moura Araújo e Antônia Gerlano Sampaio Viana. Em busca de demais informações a respeito da organização, foi realizado pelo COAF o relatório de inteligência financeira dos referidos suspeitos, sendo possível observar a participação de outro na facção Massa, entre eles a pessoa do paciente. No referido relatório foi observado que Pedro Rômulo Gomes Alencar remeteu à pessoa de Francisco Aslan, líder da facção Massa, na região de Genibaú, a quantia de R$ 20.866 em 25 transações bancárias e, segundo informações repassadas pelo COAF, o paciente possuía renda de aproximadamente R$ 3.869, sendo sua principal atividade profissional a de mecânico e manutenção de motocicletas, manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares na New Lands Veículo, conforme observado. Bem, efetivamente, não cabe no habeas corpus, a não ser a questão manifestamente ilegal, prisões de manifesta ilegalidade, a ressalva da discussão da matéria probatória. Efetivamente, se até então se mantiverem essas informações sem um aprofundamento, efetivamente a sentença ou antes da sentença, quiçá o Rômulo alcance a liberdade. Mas no momento, essa ação de facção que causa um verdadeiro pavor à população, ela imprime severidade naqueles que se envolvem se efetivamente não cometeram ilícitos, a condição de carcerário é bem danosa. Mas no fato concreto aqui, há elementos cognitivos de que o Pedro Rômulo se prestava a fazer remessa de importâncias que não são tão desprezíveis à líder da facção Massa. Por essas razões, malgrado a sua brilhante sustentação, nós mantemos a nosso parecer no sentido de que seja mantida a custódia cautelar. Pois não, doutor Alcides, eu vou prolatar o meu voto, mesclando parte com base no projeto de ementa e parte com base no voto, porque penso que assim, atendo ao que for requerido nos autos e também colocado em sustentação oral pela defesa, já que a ementa está suficientemente clara. Mas indago se há alguma objeção nesse sentido, da defesa ou do Ministério Público. Não havendo, passo então à leitura do projeto de ementa. Antes, porém, gostaria também de fazer uma ressalva. O advogado falou na sustentação oral, o doutor Ed Magno falou em sua sustentação oral acerca de algum excesso de prazo que poderia estar havendo. Nós prolatamos o nosso voto, julgamos o habeas corpus em face dos argumentos e fundamentos apresentados na inicial. Não vi impugnação com relação a excesso de prazo na exordial do habeas corpus, mas tão somente alegado defeito de fundamentação na decisão prolatada. Excelência, Pois não?
só se me for concedida a palavra, é porque trata-se de fatos contemporâneos. Aí, quando foi impetrado o HC, Não, ainda Vossa não... Excelência falou da questão de não ter sido renovado o prazo para apresentação de relatório, etc. Né? Só fala porque o HC ele foi impetrado logo lá em setembro. Ah, pois não, Aí, certo. foi posto, é por isso que acreditei que poderia ser sustentado oral e ser deferido de ofício, acredito, nessa questão de legalidade. No caso, não foi pontuado, né, na inicial. Daí porque o meu voto não vem analisando um excesso que não for arguído, mas tão somente em sustentação oral. Quem sabe, em tese, né, se poderia cogitar de uma outra medida arguindo esse tipo de fundamentação. Mas, no caso, está ausente, pelo menos da petição inicial, está ausente. Bom, mas como eu estava dizendo, então, a minha proposta de ementa está assim redigida. Penal e processo penal, habeas corpus, organização criminosa, lavagem de dinheiro, prisão preventiva, garantia da ordem pública, periculosidade, suposto envolvimento em organização criminosa, motivação concreta, ausência de contemporaneidade da prisão, subsistência do risco, constrangimento ilegal não evidenciado, ordem conhecida e denegada. Digo, nos desdobramentos que faço dessa parte negritada da ementa. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois o magistrado decretou a prisão sob a égide da manutenção da ordem pública, em razão da periculosidade do paciente decorrente do fato de supostamente pertencer à organização criminosa, massa carcerária ou tudo neutro. Seriam essas as denominações. Tendo o paciente realizado, como dito há pouco, na sustentação oral do Ministério Público, 25 transferências bancárias para outro investigado, sendo apontado, segundo as investigações, como um dos líderes da organização criminosa, conforme relatório do COAF, fatos que demonstram a gravidade da conduta. E no voto eu venho tecendo algumas outras considerações, inclusive citando aqui um trecho da decisão judicial, onde o magistrado pontua, decisão que decretou a preventiva, analisando minudentemente a representação chancelada parcialmente pelo Ministério Público, a autoridade policial constatou a existência de fortes indícios de que os representados, dentre eles, o paciente, integrariam a organização criminosa massa ou tudo neutro, quando ainda auxiliavam no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro em prol da referida facção. Dito isso, faz-se necessário apontar os elementos de informação obtidos em desfavor de cada um dos investigados, nominalmente citados nas folhas 2083 a 2086, 2218 e 2219. E aí destaca no item 1.34 da decisão atacada do juiz de primeiro grau a pessoa do paciente, dizendo: entre 1º de setembro de 2022 a 11 de abril de 2023, ano passado, o paciente remeteu supostamente R$ 20.866 em 25 transferências bancárias ao investigado Francisco Aislan Paulino da Silva. Ao que consta, segundo informações repassadas pelo COAF, o suspeito tem 27 anos de idade, reside em Caucaia, Genipabu, com renda presumida de R$ 3.869,02, sendo sua atividade profissional a de mecânico de manutenção de automóveis e motocicletas, como dito há pouco pelo Ministério Público.
não possui dados de participação societária. Tais informações foram ratificadas pelo sistema InfoSeg, folhas 2216. Então, vejo aqui, nesta fundamentação da autoridade coatora, neste exame, né, em sede de habeas corpus, sempre é bom lembrar que nós não estamos aqui formulando um juízo definitivo sobre culpabilidade, né? Apenas analisamos aqui indícios de autoria. Ah, mas é porque não tem prova. Não, não tem prova, mas não é necessário que haja prova. Quando a gente trabalha com a habeas corpus, então, quando a gente analisa uma prisão preventiva, a necessidade de indícios de autoria, né? Materialidade, sim, e indícios de autoria, e não prova cabal. E isso temos que ter durante a ação penal para que seja prolatado um juízo condenatório, né? Mas o fato de não se conceder uma ordem de habeas corpus não pode ser entendido já como um juízo condenatório. Nem podemos nos aprofundar nos elementos de prova, né? Porque certamente virão na tramitação de eventual ação penal, né? Então, voltando para o teor do projeto de emenda, continuo. Considerando que a decisão está motivada idoneamente, segundo o trecho citado, as condições pessoais favoráveis do agente se mostram irrelevantes no caso em apreço, assim como insuficientes para o acautelamento da ordem pública, a adoção de outras medidas cautelares diversas da prisão. De igual modo, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da custódia, tendo em vista a existência de indícios de que a organização criminosa estava em plena atividade até o final das investigações. Ademais, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, acerca da contemporaneidade, diz o Supremo, aspas, não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Fecho aspas. Esse entendimento pode ser extraído do recurso em habeas corpus 208.129, relatoria do ministro Roberto Barroso, primeira turma, datada de 14 de fevereiro de 2022. Então, por essas razões, tendo em vista o que for analisado neste habeas corpus, porque alegado e apresentado documentação, o meu voto é pelo conhecimento da ordem e sua denegação. Colho o voto da desembargadora Lígia. Ratifico meu voto provisório com o relator. Colho o voto da desembargadora Lira Ramos de Oliveira. Eu também, Excelência, ratifico com Vossa Excelência. Proclamo assim o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do habeas corpus para denegá-lo. Na sequência, chamo o habeas corpus do item 49 do roteiro. Item 49. Habeas corpus de número 635207, dígito 32, ponto 2024.8.06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrante Cícero Clébio Coelho Saraiva. Paciente Josefa Rafaela da Silva. Impetrado juiz de direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, relatoria do desembargador Carneiro Lima, quem conceda a palavra. Excelência, eu gostaria de saber se o doutor Cícero e o doutor Alcides, se eles
abrir mão da leitura do relatório. Alguma objeção quanto à dispensa do relatório? Pela defesa, não, Excelência. Também não, Excelência. Muito bem, então já concedo a palavra à Sua Excelência, o doutor advogado e impetrante Cícero Clébio Coelho Saraiva, para se manifestar em sustentação oral pelo tempo de 15 minutos. Obrigado, Excelência. Boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o excelentíssimo desembargador relator, o doutor Francisco Carneiro Lima, e, em seu nome, estender os cumprimentos aos demais desembargadores que compõem essa colenda Câmara Criminal. Saúdo a nobre Procuradoria de Justiça, a douta Defensoria Pública e aos demais colegas advogados. Excelências, trata-se de habeas corpus impetrado em favor da paciente já qualificada nos autos, a qual teve a sua prisão preventiva decretada atendendo representação da autoridade policial e, posteriormente, foi denunciada pelo Ministério Público por supostamente ter infringido o disposto no artigo 2º da Lei 12.850 de 2012, integrar organização criminosa. Felizmente, até o momento, não houve qualquer diligência por parte das forças policiais para cumprir o referido mandado de prisão, o que tem possibilitado que a representada permaneça em liberdade. Ocorre que, ao tomar ciência do mandado de prisão e da denúncia em seu desfavor, a paciente prontamente manifestou total interesse em colaborar com a justiça e a responder à ação penal, oportunidade em que provará a sua inocência em momento oportuno. Para tanto, constituiu o advogado que prontamente diligenciou nos autos, apresentando, dentre outras coisas, o endereço da paciente. No entanto, em que pese a boa vontade da representada de colaborar com a justiça e não se furtar da ação penal, ela está gestante e preenche os demais requisitos da prisão domiciliar. Fizemos um pedido perante a autoridade coatora, o que foi indeferido na data de hoje, que aí já supera a tese de indevida supressão de instância sustentada pela Procuradoria de Justiça em sua manifestação. Ainda nessa esteira, a Procuradoria manifestou-se pela não concessão da ordem, alegando, dentre outras coisas, que a paciente está foragida, o que não é verdade. Tanto nessa impetração, quanto no pedido feito perante a autoridade coatora, foi informado o endereço da paciente. Foi juntado comprovante de residência, procuração com endereço, cartão de gestante, onde também consta o endereço da paciente. No entanto, ninguém a procurou no local até a data de hoje. Então, assim, indeferir, negar essa ordem, esse pedido de prisão domiciliar, ante o argumento de que a paciente está foragida, não nos parece razoável permitir que alguém permaneça na iminência de ser preso e tenha que aguardar, dentro de uma unidade prisional, toda a tramitação de um novo pedido de prisão domiciliar perante a autoridade coatora ou perante os tribunais superiores. E aí eu faço uma nota lateral nesse ponto. Fizemos esse pedido de prisão domiciliar na mesma data em que impetramos essa ordem de habeas corpus, ou seja, no dia 23 do mês passado. Amanhã está fazendo 30 dias. Caso a paciente estivesse segregada, estaria 30 dias aguardando a tramitação de um processo para saber se ela preenche ou não os requisitos. Então, assim, ao nosso entender, graças a Deus eu nunca fui preso, mas assim, eu não gostaria de passar nenhum dia dentro de uma prisão, quiçá 30 dias aguardando aí uma deliberação de uma prisão domiciliar cujos requisitos estão patenteados nos autos. A paciente, ela possui o dever de responder à ação penal e não está buscando se furtar de sua responsabilidade, mas também faz jus à prisão domiciliar, o que precisa ser respeitado. No caso, ela preenche os requisitos da prisão domiciliar, está gestante, a própria autoridade coatora, em sua decisão na data de hoje, reconheceu
esse fato e que ela preenche os demais requisitos, não praticou crime com violência ou grave ameaça e muito menos em face de seus dependentes. E aí, nessa linha, o artigo 647 do CPP, ele aduz que dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer, sendo justamente sobre esse ponto, nesse ponto, que a defesa entende que a presente ordem ela encontra amparo, encontra sustentação. Chama a atenção de Vossas Excelências que estar foragida é diferente de não ter sido procurado, certo? Ela não está foragida, tanto que este advogado juntou nos autos, como foi dito já, e aí para não ser repetitivo, comprovante de residência, procuração de construir endereço, enfim. Mas ela, até a presente data, ela não foi procurada. Parece razoável ter que aguardar ela ser presa para que a gente possa impetrar uma nova ordem, fazer um pedido perante a autoridade coatora, enfim, ter que aguardar toda uma tramitação para ver essa prisão ser substituída por uma prisão domiciliar. E aí, chama a atenção de Vossas Excelências para outro ponto. Na decisão que foi indeferido o pedido da domiciliar dela na data de hoje, a autoridade coatora reconheceu que ela preenche os requisitos, mas o fato dela supostamente estar foragida, como sustenta, representaria um risco da aplicação da lei penal e não garantia da ordem pública. O fundamento foi esse, risco para a aplicação da lei penal. E aí, ela estando em prisão domiciliar, ela vai estar presa. A sua liberdade vai estar restringida, mas ela estará em casa. E aí, já me encaminhando para as minhas considerações finais, também informo a Vossas Excelências que deve ser respeitado o princípio da isonomia processual. Tem uma outra denunciada que se encontra nesse mesmo processo, que se encontra nas mesmas condições da acusada. Essa outra acusada está gestante, e teve a prisão preventiva substituída por domiciliar na audiência de custódia, quando o mandado de prisão dela foi cumprido. Não foi nem pela autoridade coatora, o juiz natural da causa, o que depois foi ratificado pelo mesmo. Então, assim, Excelências, por todo o exposto, e para evitar que a paciente seja presa, como dito, ela está gestante, tem que submeter a todo esse constrangimento, estando evidente que ela preenche os requisitos da prisão domiciliar, a defesa ela se insurge pedindo o deferimento dessa prisão. Essa é a manifestação, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Pois não, doutor, com a palavra o Ministério Público. Excelentíssimos integrantes desta colenda Primeira Câmara Criminal, doutor Laércio, defensor público, Secretaria dos Trabalhos, Segurança presente, doutor Cícero Clébio Coelho Saraiva e demais advogados que estão ligados pelo sistema eletrônico a esta sessão. Habeas corpus, integrar organização criminosa, prisão preventiva e resignação defensiva, pedido de conversão em prisão domiciliar, violação ao princípio da unirrecorribilidade, manda-nos impetrado concomitantemente com pleito de análise em primeiro grau, não conhecimento. Alternativamente, considerações de mérito, indeferimento do pedido, não comprovação da alegada deficiência da dependente menor, nem de ser a única responsável por ela. Doença de genitora não configura hipótese legal de conversão da prisão. Gravidez que não confere a conversão postulada automaticamente. Situação excepcional. Paciente foragida que possivelmente integra a organização criminosa e exerce função de disciplina regional da facção de modo virtual. Prisão domiciliar insuficiente para fazer cessar as atividades criminosas. Aqui houve a manifestação pelo não conhecimento, vez que havia ingressado com pleito de liberdade provisória no juízo primeiro. Mas na data de hoje,
Em decisão sucinta, o juízo coator decidiu nos seguintes termos: no caso dos autos, entendo presente a situação excepcionalíssima para negar a conversão da preventiva em domiciliar, pois a requerente se encontra foragida, conforme consulta ao BNMP, com seu mandado de prisão pendente de cumprimento, o que importa sério risco para a aplicação da lei penal, de modo que tais circunstâncias são aptas a impedir a concessão da prisão. Em caso similar, entendeu o STJ que não é possível a conversão da prisão preventiva em domiciliar quando presente indícios de crimes praticados por organização criminosa e ostente a requerente condição de foragido. Aí cita-se o julgado de fevereiro desse ano, da 5ª turma. No caso evidente, o equacionamento é bem simples. Se a paciente não está foragida, então se entregue às autoridades que estaria satisfeita a condição de admissibilidade do seu pleito. Pelas razões supracitadas, opinamos no sentido de que seja mantida a custódia indeferida do HC. Devolvo a palavra ao relator, desembargador Carneiro. Presidente, eu gostaria que Vossa Excelência indagasse ao doutor Cícero e ao doutor Alcides se é suficiente a leitura do projeto de emenda. Alguma objeção? Dispensamos, inclusive, para não sair daqui à meia-noite. Pois não. Desembargador Carneiro com a palavra. Direito processual penal, habeas corpus. Integrar a organização criminosa. Prisão preventiva. Prisão domiciliar. Supressão de instância. Constrangimento legal não configurado. Decreto prisional fundamentado na garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Periculosidade social da paciente. 1. Habeas corpus impetrado em favor de Josefa Rafaela da Silva, denunciada juntamente a outros 48 acusados pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 2º na Lei nº 12.850/2013, apontando como autoridade coatora o colegiado da Vara de Delitos e Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza. O impetrante requer a conversão da prisão preventiva em domiciliar. Dois. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão em razão da paciente estar gestante, ser genitora de adolescente de 13 anos, que tem deficiência visual, além de ser responsável pelos cuidados com sua mãe, que há 7 anos enfrenta um câncer de mama. 3. Compulsão dos autos originários, verifica-se incidente processual em que a defesa da paciente requer a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar e que se encontra pendente de manifestação por parte da autoridade coatora, de sorte que a eventual análise da pretensão e da respectiva tese por esta Corte configuraria indevida supressão de instância. 4. De início, em relação à filha da paciente, observa-se que esta já conta com 3 anos de idade e não se constata deficiência passível de cuidados especiais, uma vez que a documentação amealhada aos autos somente atesta a necessidade de uso de óculos, não se enquadrando no normativo. Na mesma atuada, o fato da genitora da paciente ter sido submetida a tratamento em face de doença grave também não evidencia necessidade de prisão especial em face da investigada. 5. Ademais, em que pese a paciente estar gestante,
A sua ordem de prisão fundamentou-se em dados concretos extraídos dos autos que evidenciam a necessidade de sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito e a periculosidade social da paciente, uma vez que há indícios fortes de que esta integra a organização criminosa primeiro comando da capital e exerce a função de disciplina da regional da 085. A aplicação da exceção prevista no HC 143/641, sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, de situações excepcionais devidamente fundamentadas. 6. Ordem conhecida e denegada. Como voto, Excelência? Pois não, eu reafirmo o meu voto provisório, acompanhando o entendimento do eminente relator. Como voto, a desembargadora Lígia. Com a relatoria. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do habeas corpus para denegá-lo nos termos do voto do relator. Nós temos mais 3 processos que são de pauta para julgar com sustentação oral. Estamos já com um horário um tanto avançado, o expediente, como sabemos, termina às 18 horas, né? Já são 18h40, e eu indago aos eminentes pares se aceitariam encerrarmos a sessão neste momento, já ultrapassando o horário regular, ficando esses três processos para serem julgados na próxima terça-feira. Estamos a 5 horas, já mais de 5 horas de trabalho, né? sem suspensão, o cansaço já vai nos abatendo, mas, enfim, proponho, sugiro o encerramento da sessão com a designação já, automaticamente, esses 3 processos já ficam inscritos, esses advogados já ficam inscritos para sustentarem preferencialmente na sessão da próxima terça-feira. Ainda estamos dentro do mês, inclusive. Na próxima terça-feira é a última sessão do mês. De acordo. De acordo? De acordo, Excelência. Pois não. Então, eu solicito à doutora Larissa que, por favor, informe aos advogados inscritos, não sei se todos já estão na sala virtual, sobre o adiamento do julgamento dos processos. Eu vou até identificar, né, para evitar alguma dúvida. Apelação criminal de número 18.1499, dígito 86.2011.8.06.sequência agravo de execução penal de número 36887, dígito 16.2015.8.06, sequência e agravo de execução penal de número 80.00551, dígito 27.2022.8.06, sequência 301. Esses 3 processos ficam, portanto, com seus julgamentos adiados para a sessão da próxima terça-feira, com a preferência que tem nesta pauta, mantida a preferência para a próxima sessão. Serão os 3 primeiros a serem julgados, além daquele outro processo, né, em que não houve unanimidade entre nós, eu tenho um voto declarado, a gente adia também para a próxima sessão. Mais algum, doutora Larissa? Só esses, né? Algum registro a fazermos antes do encerramento? Alguém gostaria de fazer algum registro? Não havendo manifestação, agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho, desejando a todos uma boa noite, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite, até a próxima. Boa noite, até a Boa próxima. noite a todos. Boa noite. Boa noite.